Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Questão de Deus podcast. Meu nome é Tarcísio Coelho e a gente vai falar hoje a respeito de como estudar a Bíblia. É um tema, muito utilizado, muito questionado. Por onde eu devo começar? O Antigo ou o Novo Testamento? Será que tem alguns livros, para quem nunca leu a Bíblia, que seria melhor da gente iniciar essa jornada? Essas e outras perguntas nós vamos iniciar nesse episódio de hoje. Eu queria agradecer primeiramente ao Léo, meu amigo aqui, parceiro, de jornada também. Muito Tudo bem, obrigado. Léo? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui para mais um episódio fantástico, com o Everson aí, que vai nos ajudar, nosso sócio de Questão de Deus, teólogo, e sapientíssimo. Exatamente. Seja bem-vindo, Everson. Prazer. Obrigado, Léo. Bondade sua. Que legal, E hoje, com certeza, esse é um assunto bem denso, na verdade. A gente vai tentar fazer um resumo com as principais perguntas, E você pode também comentar, se inscrevendo nesse canal, colocando ali as suas dúvidas, que depois, posteriormente, a gente pode também responder, gravar outros vídeos, gravar até mesmo shorts, por que não, Por que não? Pra o gente... que você gostaria de ver nos vídeos curtos Exatamente. da Questão de Deus? Aí a gente já faz, alguns recortes, respostas, a gente quer realmente um engajamento com vocês aí na rede social, principalmente no YouTube, que a gente está fazendo vários vídeos já há um bom tempo, Exatamente. Muito legal mesmo, hein? E esperamos que você tenha o melhor aproveitamento desse episódio e compartilhe com aquelas pessoas que precisam aprender como estudar a Bíblia ou que querem desenvolver essa habilidade. Então, Everson, gostaria de dar início a essa nossa questão de Deus e perguntar para você, por onde a gente começa a estudar a Bíblia quando a gente nunca leu? Muito bem, Léo. Então, é interessante essa questão de estudar a Bíblia. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, Como é que a gente deve começar estudando a Bíblia? Eu acredito que a aproximação das Escrituras deve partir primeiro de um coração temeroso. Por quê? Não é temeroso de medo, mas temeroso de respeito às Escrituras. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, que toda a Escritura, e aí ele está se referindo, obviamente, ainda ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito, depois o Novo Testamento vai ser incorporado com também essa nomenclatura de Escritura, mas ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada é uma palavra no grego, theopneustos, que significa o quê? Soprada para fora por Deus. Então toda a Escritura é soprada para fora por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então qual é a função, o objetivo da Bíblia? Qual é o objetivo da Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada não existe para ser utilizada como um amuleto dentro de casa, aberta no Salmo 23, no Salmo 41, 96, para espantar mal-olhado, para espantar demônios, para espantar azar ou nada disso, e nem para trazer sorte. A Escritura não tem esse objetivo de ser um amuleto abençoador neste aspecto. As Escrituras existem para ensino. Esse é o primeiro elemento das Escrituras. O apóstolo diz, ela é útil para ensino, ou seja, as Escrituras precisam ser aprendidas. Então eu devo estudar as Escrituras. Elas existem para ensino, para a repreensão. Então tem gente que acha que a Bíblia existe para afagar o ego, ou para dizer assim, tá tudo bem com você, ninguém quer ser confrontado. A Bíblia existe também para repreender, para correção. Isso significa o quê? Quem precisa ser corrigido é quem está errado. Então nós estamos errados como seres humanos, precisamos entrar numa correção em relação à vontade de Deus. Então a Escritura existe para corrigir, para a instrução, para nos instruir. Aliás, o judeu chama a lei de Torá. Torá significa instrução.
Torá. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, são chamados de Torá pelos judeus, ou seja, lei, instrução. Então, ela existe para instruir e para quê? Na justiça, para quê? Para que o homem de Deus seja apto, ou seja, para nos tornar aptos, para nos tornar preparados e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse é o ponto inicial, ou seja, como é que eu vou aprender a Escritura? Eu não posso aprender as Escrituras lendo elas como se fosse, por exemplo, um jornal, lendo ela como se fosse um livro comum. Eu tenho que ir para as Escrituras com essa consciência de que, primeiro, ela é um livro sobrenatural. Ela foi escrita por homens, mas homens inspirados, e é diferente dessa inspiração. Eu tive uma inspiração e pintei um quadro. Não é um insight. Exato, não é um insight em que você pinta um quadro, em que você faz uma obra de arte. É diferente. Esse inspirado aqui, no grego, tem o theos aí, que é Deus na palavra. Theos pneustos, quer dizer, Deus soprou para fora na mente dos escritores. Então, quando eu vou para as escrituras, eu preciso ir com espírito de humildade. Em primeiro lugar, é humildade. Por quê? Porque eu devo entender que eu, como ser humano, de mim mesmo não tenho capacidade para entender as escrituras, já que ela vem revelada por um ser que é infinitamente maior, mais inteligente do que eu, que é o meu Criador. Ô Everson, desculpa te interromper, mas essa parte me interessou. Eu fico olhando pro Léo aqui, ele já tá. Quando eu vou falando, ele vai subindo. Digitando, né? Ele vai subindo assim, ele vai falar alguma coisa, eu falo, ele vai falar. Desculpa, Léo, vai lá. Imagina, que isso. Eu acho que é muito interessante que a gente vai aprendendo a lidar nessa conversa, né? Mas você falou assim que a gente deve ir à Bíblia com humildade, né? Sim. Então, eu olhando assim, escutando você falar, penso que esse ir com humildade é principalmente pro fiel leigo, né? Para aquele fiel que não é como você, o teólogo, não é a pessoa responsável por pastorear uma igreja, enfim, que vai se debruçar com a finalidade de estudo, de compreensão profunda do significado de cada palavra, da origem disso, etc. e tal. Mas essa humildade é ir beber no sentido de aprendizagem e não como a gente estuda um livro que você julga, tipo, o trecho, isso falou isso, será que tá certo mesmo? Será que... Exato. Será, né? É ir de coração aberto. Exato, é isso aí. E ir com aquele sentimento de temor, ou seja, o respeito pelas Escrituras. Então, assim, a Bíblia não é um livro comum, é um livro revelado. Então, assim, é a vontade de Deus revelada para nós. Então, é o sentido do respeito. Então, o judeu tinha todo um ritual em relação às Escrituras, como copiar as Escrituras, o respeito para com o texto sagrado. É óbvio que nós não estamos falando aqui de uma bibliolatria. Nós temos que pegar a Bíblia e adorá-la, e ajoelhar diante dela, e trazer a Bíblia como se fosse um objeto de nossa adoração. Mágico, né? Igual você falou, mágico, né? É verdade. Né? Isso. Tem gente que abre e coloca... Eu acho que é interessante ter a Bíblia como um símbolo da fé, eu acho que é importante, mas não como um amuleto. Não como um elemento mágico, assim, o cara vou colocar lá minha carteira, né, para pessoal dentro da Bíblia para ver se me enche de dinheiro, ou vou colocar algum objeto lá dentro para ver se traz a cura e etc. Não, a Bíblia é um livro inspirado para nos ensinar e instruir. Então, ao ir para a Bíblia, devo ir com um sentimento de humildade, ou seja, eu quero ir para aprender. O que é que Deus quer falar comigo? Na palavra dele. Então eu vou com a sede do aprendizado. Eu vou, não para, como você disse, não para julgar o texto, mas para aprender com o texto, para deixar o texto me julgar, para deixar o texto me corrigir. Eu não vou para corrigir o texto. Então eu venho do mundo acadêmico, do meio da teologia, onde muitos acabam tendo essa arrogância, esse sentimento, soberba, de achar que eles estão na altura de julgar o texto. Assim, todo escrito religioso, ele demanda a fé. Então é claro, ou eu creio ou eu não creio nas Escrituras. Eu não tenho que ir para as Escrituras para tentar provar alguma coisa, sentir, ou eu creio ou não creio. Então eu vou para as Escrituras com sentimento de humildade, mas eu também vou para as Escrituras com a fé.
a fé de que aquilo é a revelação de Deus para mim. Eu vou também com oração. Oração pedindo, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então eu vou pedindo ao Espírito Santo, me mostra a tua palavra, me ensina a tua palavra. Eu sou pequeno para conseguir entender. Aqui a Bíblia é muito complexa, ela é maravilhosa, ela tem muitos ensinamentos. Então eu preciso do Senhor para me ensinar. E eu vou também com o coração aberto para, de repente, olha, eu entendi errado esse texto, mas alguém pode me ajudar a entender melhor o texto. Então eu vou buscar em outra pessoa. Eu vou pedir uma orientação para alguém que tenha mais, talvez, conhecimento, mais maturidade no texto. Então esses são alguns requisitos que eu acho são imprescindíveis para o entendimento das Escrituras. A partir daí, então, o primeiro passo para mim seria, a partir daí, escolher um livro, né? Então, qual livro que eu indicaria para alguém que nunca leu as Escrituras? Eu indicaria começar a ler o Novo Testamento, o livro de Mateus. No Novo Testamento, então, nós vamos entender, né, sobre Jesus e a história de Jesus. Por que não o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ele é mais extenso do que o Novo Testamento. Alguém que às vezes não está habituado à leitura do texto bíblico pode acabar desanimando no Antigo Testamento. Por outro lado, o Antigo Testamento ele tem uma série de leis, né, que nós estamos falando do primeiro pacto, a primeira aliança, e alguém pode dar aquele monte de leis, genealogias, aquela coisa toda. Então, pode acabar... Então, eu acho que assim... Pode não colaborar, exato, né? Digamos assim, pode... eu acho que esse caminho que você falou colabora mais para a construção da fé daquele sujeito do que ele ir para o olhar histórico do Antigo Testamento. Né? Exato. Eu acho que o Novo Testamento, ele principalmente os evangelhos, eles são mais simples para entender do que, por exemplo, um livro de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, ou até mesmo de Levítico. Então você começa pelo mais simples de entender e depois você pode, acabando o Novo Testamento, você começa o Antigo Testamento. Legal, nossa, dentro desse assunto ainda, né, Everson, eu quero fazer uma pergunta a respeito. Qual que é a história por trás da criação da Bíblia, né? Então, nesse começo ainda, como é que isso surgiu? Como ela se tornou um livro sagrado que ela é hoje? Muito bem. Existe uns estudos que a gente tem, né, sobre a questão do texto em si, né, como ele foi construído, o texto, a materialidade do texto, né, ele começa de forma oral e depois ele vai chegando à materialidade da escrita. Mas assim, via de regra, a gente entende que as escrituras elas foram escritas durante um período de cerca de 1.500 anos, do primeiro escritor até o último escritor. Um período de cerca de 1.500 anos e foi escrita por cerca de 40 autores. Né? Então, assim, a escritura não está disposicionada em ordem cronológica, embora você vai abrir o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que vai falar da criação. Depois vai seguir sequência a história de Israel, mas depois você tem Salmos lá para frente, que de repente foram escritos anterior. Então, assim, ela está disposta, ela está agrupada em tipos de livros. Então nós temos o que a gente chama de Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os livros de Moisés, escritos por Moisés. Certo. Né? Aí depois a gente vai ter os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Né? Aí vai ser uns livros históricos, né? Esdras, Neemias. Aí depois a gente vai para os poéticos, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí os livros proféticos, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Né? Aí depois os profetas que a gente chama de profetas menores, que seriam os que escreveram menos, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós temos o Antigo Testamento, aí são 39 livros, depois 27 livros do Novo. Começa com os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois o livro de Atos, né? Que é o livro histórico, depois as cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, né? Tito, Filemão. E depois vem Hebreus, que não sabemos se foi Paulo ou não que escreveu, e depois tem o Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Então, você tem 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. Bom, a tradição judaica e também a teologia
mais ortodoxa atribui a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto a tradição judaica quanto a teologia mais ortodoxa. Então, quando Moisés teria escrito o livro de Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio? Ele escreveu basicamente no período em que estava no deserto. Lá quando ele tirou o povo de Israel de Canaã, do Egito, indo no processo para Canaã, ali no deserto ele teria escrito: nós acreditamos na teologia mais ortodoxa, que tem uma série de brigas aí em relação, né, de disputas acadêmicas em relação ao período do Êxodo, ao período da escrita de Gênesis. Aí eu não quero entrar nessa questão da teologia liberal, porque aí nós, né, mas assim, eu sou mais da teologia mais ortodoxa, né, para talvez o desprezo de alguns aí acadêmicos. Mas assim, eu acredito que Moisés escreveu mais ou menos em 1450 a.C. Mais ou menos na época que saiu do Êxodo, do Egito, e ali ele vai escrever mas como é que ele escreveu o Gênesis se ele não estava lá com Adão e tal? Por revelação divina, talvez pesquisem algum documento já escrito, tradição oral, mas quando o texto chega a ser escrito, aí que nós chamamos de inspiração. Então, no texto que Moisés escreveu, ele escreve em 1450, aí escreveu os livros que são o Pentateuco. A partir daí, o povo de Israel, eles vão colecionar esses escritos de Moisés e eles vão começar a replicar ou copiar, vão ser uns copistas que vão copiar a lei, porque, obviamente, ainda você não tinha a máquina de imprensa desenvolvida, que vai ser desenvolvida só no século XV, com Gutenberg, né, que vai desenvolver a máquina de imprensa dos tipos móveis. Então, até o século XV, depois de Cristo, nós estamos aqui no século XV, antes de Cristo, os livros eram todos copiados. E como eram copiados? Em que material eles eram copiados, né? Aí tem legal, né? Uma matéria que a gente chama de introdução bíblica, né? Não é que copiados os livros, eles eram copiados em papiro. O que era papiro? O papiro é uma planta, né, que dá nos pântanos, né, do rio Nilo ali, onde os egípcios cortavam o caule do papiro em tiras, né, uniam um com a outra, martelavam em cima, você tinha uma folha de papiro, e aí você escrevia no papiro e também nos pergaminhos, que era couro de ovelha, couro de boi, né, que eles tiravam um processo com cal para tirar os pelos e depois escreviam e enrolavam. Então você imagina, nós temos o rolo aqui de Gênesis, o rolo de Êxodo, então eles eram rolos. Então Moisés vai escrevendo e eles depois vão copiando e vão guardando esses livros como literatura sagrada do povo de Israel. Aí após Moisés vem os profetas, né, que vão continuar essa escrita, e aí o povo de Israel vai reconhecendo esses livros como sendo sagrados de autoridade divina e vai colecionando esses livros e copiando e recopiando esses livros do Antigo Testamento. Então, quando nós chegamos mais ou menos no século IV antes de Cristo, que a gente fala que é o período do silêncio profético, os 400 anos, na realidade 397 anos de silêncio profético, onde não teria sido levantado nenhum profeta, porque depois vai vir João Batista. Então, nessa época, nós não temos escritos que a gente vai considerar sagrado. O povo judeu considera sagrado até os escritos que nós temos de Malaquias, seria o último livro do Antigo Testamento. Então eles vão sendo guardados, reconhecidos pela comunidade de Israel, pelo povo judeu e colecionados até então esse ano 400 a.C. E depois, quando a gente vai para o Novo Testamento, já havia aí uma tradução do Antigo Testamento que se deu no 2º século antes de Cristo, por aí, para o grego, que foi chamado de Septuaginta. E essa tradução já era utilizada pelo povo judeu que estava ali, a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Bom, Jesus provavelmente vai usar a Septuaginta, eles vão citar, os apóstolos vão citar muitos textos do Antigo Testamento direto da Septuaginta, né? E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em partes em aramaico, quando eles estavam lá no exílio babilônico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então aí, os apóstolos vão escrevendo, né? E os discípulos dos apóstolos vão colecionando isso aí. Aí no século IV depois de Cristo a gente já tem definido o que a gente chama de cânon do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que passa para a história como Bíblia, o conjunto de livros sagrados.
Interessante, né? Porque... Falei demais aí. Não, é ótimo, porque se interrompendo é uma linha de pensamento, né? Interessante O mesmo. Léo tá quase dormindo aqui, falando lá. O Léo pegou um travesseirinho assim, tá obrigado. Eu tô aqui pensando como não interromper. Que legal, né? Não, mas com certeza, é muito legal. E essa linha de pensamento e esse tempo todo, né? Desde 1500 antes de Cristo, né? 1500 anos antes de Cristo, né? Exato. Que foi ali Moisés, etc, né? Super legal, né? E se você olhar as escrituras, né, uma das provas da canonicidade, ou seja, uma das provas da inspiração bíblica, é que nós temos aí, do primeiro autor até o último, cerca de 40 autores que escreveram em épocas diferentes, né, que escreveram em lugares diferentes, que escreveram até com línguas diferentes, e quando você olha a Bíblia, ela tem uma unidade temática impressionante. Né? É verdade, então a gente diz que isso é um dos testes de aprovação da inspiração bíblica. Isso é muito interessante, né, Everson? Eu acho que assim, a gente vem... a hora que o Tarcísio fez a pergunta, eu estava aqui preparando. Como que eu vou perguntar sobre a história da Bíblia nesse contexto? Né? Porque é muito tempo de história e daria para fazer um episódio só para tratar da origem da Bíblia, né? É verdade. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que pode ficar aí na listinha dica, de né? próximos episódios. Eu não vou me arriscar a falar, vai ser o próximo, porque a gente sempre mente, né? Isso muda A gente toda hora. fala que vai ser o próximo, aí a gente acha um negócio diferente e tal. Então, agora, um pouco antes da gente falar da questão da história mesmo, que eu acho que é fundamental saber, justamente porque a gente tá falando do estudo desse livro de fé, né? Sim. Aí você falou que a gente tem que ir para o estudo da Bíblia, para a leitura, com humildade e fé. E aí você sugeriu Mateus como o livro para se começar. A minha pergunta é, por quê? Muito bem. Então, Mateus, por quê? Porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, eu estou pensando numa leitura que seja sequencial. Não numa leitura assim, eu leio um livro hoje, outro livro amanhã, diferente, aí vai para frente, vem para trás. Então assim, Mateus é um evangelho que vai falar sobre a vida de Jesus e a mensagem de Jesus. Então Mateus vai nos ensinar, né, como Jesus nasceu, o que aconteceu, qual foi a mensagem que Jesus trouxe para nós. Então, quando você vai, por exemplo, tem os evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos. Sim, do grego junto, né? Que significa aqueles que têm a mesma visão, mesma ótica a respeito de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma ótica um pouco diferente do ministério de Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos que vão olhar para a vida de Jesus e para a obra de Jesus, e cada um vai fazer a sua apreciação. É como se fosse 4 pessoas olhando para o mesmo quadro e descrevendo esse mesmo quadro. Então Mateus, a gente diz assim, que Mateus ele escreve prioritariamente para os judeus. Então Mateus vai apresentar Jesus como rei, né? E porque os judeus, Messias, porque os judeus estavam aguardando o Messias. Então Mateus vai usar aquelas apreciações do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias que veio prometido lá nos profetas do Antigo Testamento, né? Ele vai trabalhar muito essa ótica judaica. Depois você vem o Marcos. O Marcos, ele prioritariamente, me parece, escrever para o mundo romano. Então, ele vai apresentar Jesus como servo e vai trabalhar muito essa questão do serviço, as ações são bem rápidas, né? E depois você tem o Lucas, que me parece apresentar Jesus para o mundo grego, e aí Lucas vem trazer a apresentação de Jesus como o homem perfeito, né? Então eu tenho o rei, Messias, o servo perfeito, o homem perfeito, e aí eu tenho o Evangelho de João, que vem apresentar Jesus para o mundo em geral, né? O mundo grego, mas em geral, e ele vai apresentar Jesus como Deus. Então vai enfocar mais a divindade de Jesus. Se Mateus enfoca a messianidade de Jesus, Marcos enfoca o serviço de Jesus, Lucas vai enfocar o Jesus perfeito homem e João
enfoca o Jesus Deus. É claro que isso aí não é uma questão muito rígida, né? São linhas que a gente tem de observação da narrativa deles. Então, por que Mateus primeiro? Porque é o primeiro que escreve, porque é o primeiro, não que escreve, mas é o primeiro que está disposto na Bíblia. Então, você lê o livro de Mateus, acabou o livro de Mateus, que vai falar sobre o Evangelho, você vai para Marcos. E vai repetir algumas coisas de Mateus. Então a Lucas, leitura seria sequencial. Sequencial mesmo. Eu vou pegar Mateus e vou ler. Eu prefiro a leitura sequencial do que essas leituras esporádicas. Porque a gente sempre, como tem 66 livros, nas leituras esporádicas, você vai ficar, eu pego o Salmo, depois não que tudo é a revelação da palavra de Deus, mas você nunca chega a ler a Bíblia inteira, né? E acaba se perdendo, porque você lê uma parte aqui, uma parte ali. Se você pegar ela sequencialmente, você vai destrinchar do começo ao final, o Apocalipse. E aí depois você volta e começa então Gênesis, e aí vai até o final. E aí é um processo para a vida toda. Interessante, muito interessante. Interessante, né? Dessa parte, voltar um pouquinho, né, desses rolos que foram encontrados, né? Se eu não me engano, nas cavernas do Qumran, né? Não sei se é assim que fala. Como é que funcionou essa questão, por exemplo, dessas cópias? Será que tem algum original até hoje? Não, nós não temos nenhum manuscrito. A gente chama de manuscrito, que é escrito à mão. Nós não temos nenhum manuscrito da Bíblia original. Por quê? Por questão do tempo, por questão do tipo de material com o qual foi escrito, pelo processo histórico que passou. Nós temos cópias de cópias. Então, por exemplo, só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias da Bíblia do Novo Testamento encontrados desde o século II, né, até o século XIV, XV, porque depois inventaram a máquina de imprensa, já não tem mais a necessidade de fazer essa observação, porque uma máquina de imprensa, você coloca o texto lá e ele vai copiar igualzinho. Né? Então nós temos cerca de 5.000 cópias. Não temos os textos originais. Porém, nós temos um trabalho que é chamado de crítica textual, que faz análise dos textos e a comparação dos textos. E pela crítica textual, nós temos 99,9%, nós não podemos dizer 100%, porque nós não temos o original em mãos, 99,9% de certeza de todo o texto original da Bíblia. Né? Porque são manuscritos que foram escritos em lugares diferentes, copiados em lugares diferentes por pessoas diferentes, e aí a comparação. Então, na crítica textual nós temos o texto crítico, que a gente chama, que é o texto grego, e a Sociedade Bíblica do Brasil, assim como a Sociedade Bíblica Unida, produziu o texto crítico, que nós temos dois tipos de texto crítico, né? Aquele que é o vermelhinho, né, United Bible Society, que é o Greek New Testament, e nós temos o azul, que é o Nestle Aland, chamado de Nestle Aland. Então, assim, você tem o texto e embaixo você tem as notas de rodapé, que seriam as variantes entre um manuscrito e outro. Olha, isso eu não sabia. Existem as variantes embaixo, que a gente chama de aparato crítico. No aparato crítico, você tem ali as diferenças do texto, assim, porque às vezes você tem a comparação. Você pega, vamos supor, você pega lá 10 manuscritos de Mateus, que foram encontrados na história. Então, desses 10 manuscritos, com épocas diferentes, escritos, né, diferentes e tal, em grego. Aí você vai fazer a comparação. Versículo 1, essa comparação. Aí você compara o manuscrito com 1, 2, o 3, o 4. Opa, achei uma diferença aqui no versículo 1 nesse manuscrito. Então, aí, pelas técnicas que aí é uma coisa bem longa de se explicar, mas pelas técnicas da crítica textual, vai se definir qual texto nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar tal texto aqui. Mas, por questões de honestidade, vai no aparato crítico. No aparato crítico nós temos uma divergência aqui nesse versículo. Agora as pessoas, assim, quando fala da Bíblia, Tarcísio, a gente, no mundo acadêmico, se tem vamos dizer assim, uma perseguição ao texto sagrado. Ou seja, uma série de desconfianças. Então, já começa com a desconfiança. Já começa com a desconfiança. Então, nós não temos os originais, e agora, então será que realmente foi Moisés que escreveu? Será que é Mateus que escreveu? É engraçado, porque quando se fala da filosofia,
as obras de Platão, nós não temos nenhum original de Platão, nós temos cópias de Platão que estão muito mais distantes do original do que a Bíblia está distante do original, dos manuscritos que nós temos hoje. E nas cópias de Platão, ninguém questiona se foi Platão ou não. Assim, um ou outro técnico lá que pode questionar, mas é consenso. Não, foi Platão que escreveu. Não, tá tudo certo isso aqui, não tem nenhuma diferença. Não, foi Aristóteles, não, foi Sócrates, não, foi... Né? Você tem um consenso, vamos dizer assim, entre os estudiosos. Agora, com relação à Bíblia, não. Aí não é bem assim. Aí será que... Então, por quê? Porque há uma certa perseguição acadêmica, né, científica, em relação à questão bíblica. Não há, talvez, principalmente no cristianismo, talvez não há tanta perseguição quando se fala dos escritos de Maomé, não há, talvez, tanta perseguição quando se fala dos Vedas e outros escritos religiosos. Mas quando há a respeito da Bíblia, aí sim, aí há uma série de dúvidas, a gente metendo pau, falando contra em todo aspecto. Então, por aí a gente vê, né? É muito estranha essa situação. É interessante, verdade. Muito bom. E é uma questão assim, né? Você apontou e faz muito sentido. Você falou dos Vedas, né? Indianos. E algum tempo eu estava lendo sobre a questão da medicina ayurvédica, né? Que está contida grande parte dos escritos dela nesses textos que você mencionou. E realmente existem até universidades ocidentais que validam os textos, olha... pesquisas, né? Tal. E para a questão bíblica é bem mais complicado, apesar de ter assim, um universo de evidências, se quiserem olhar por esse lado, né? E, infelizmente, Léo, quando você vai para a academia secular, né, você vai fazer uma faculdade, um doutorado, vamos supor, numa dessas universidades aí do país importante, se você mencionar Bíblia, ou se você falar filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, se você falar dos Vedas, se você falar dos escritos de Maomé, os caras te aplaudem de pé. Mas se você falar Bíblia, não é bem visto. Eu não entendo porquê, né? Eu não queria fazer essa brincadeira, mas eu acho que se falar Bíblia, queima 2, 3 na mesma hora. Exato, Exato. E outro, você corre uma grande chance de ser reprovado já no exame de admissão para mestrado e doutorado. Assim, não vou dizer que não tenha, tá? Mas assim, sim. Eu já sofri esse tipo de situação. Então, assim, quando os professores falam, não, acho que melhor você não pôr a Bíblia, porque há uma... Então, você não pode pôr nada da Bíblia. Agora, se quiser colocar outros escritos religiosos, aí tá legal, aí é bonito, mas se colocar da Bíblia, aí tudo bem, infelizmente, né? Então, mas assim, nós temos muito mais cópias da Bíblia do que de qualquer outro livro antigo. As cópias da Bíblia estão muito mais próximas do original do que qualquer outro livro aí que a gente tenha dessas épocas, né? E na realidade a Bíblia é muito mais atacada do que qualquer outro. Não. Pode falar. Por favor. Não, acho que só para fechar aquele assunto que eu tinha perguntado por onde começar, né? E por onde não começar? Qual livro que você acha que seria um livro muito difícil ou então de uma interpretação, às vezes não sei, você vai me dizer. Olha, Tarcísio, assim, como a Bíblia é um livro sobrenatural, eu não posso dizer assim, não comece por aqui, porque o Espírito Santo é livre para, de repente, uma pessoa falar assim, não, mas você falou isso, mas eu não conhecia nada, abri num texto de Apocalipse, li lá e Deus falou comigo e mudou a minha vida. Então, assim, de uma forma geral... Eu não começaria por um livro como Apocalipse, que é um livro extremamente simbólico, um livro muito difícil de ser entendido, mas obviamente isso não é uma regra. Assim, ninguém pode começar, o Espírito Santo não pode falar com você no livro de Apocalipse ou Ezequiel, que eu acho um livro dificílimo. Então nós temos livros muito difíceis na Bíblia, né? Um deles é o Apocalipse, o outro é Ezequiel, é um livro muito difícil, Jeremias, Zacarias, são livros difíceis de ser entendidos, né? E até mesmo Levítico, que vai trabalhar muito as questões da lei, são livros difíceis de ser compreendidos. Então, assim, eu começaria pelos livros um pouco mais fáceis de ser compreendidos, para depois sempre começar do mais conhecido para chegar no desconhecido depois, o mais profundo. Não quer dizer, por exemplo, que o livro de Mateus seja mais pobre do que Apocalipse, de forma alguma. Né? O livro de Mateus é tão rico quanto, mas
obviamente, a linguagem que Mateus utiliza, a linguagem Mais que João acessível, utiliza, né? me parece ser mais acessível e mais simples para entender do que uma linguagem figurada. Porque na Bíblia nós temos vários tipos de literatura, né? Nós nem falamos isso aqui ainda, mas na Bíblia, por exemplo, você não tem só narrativa, você tem descritiva, você tem profecia, você tem na Bíblia lei, você tem poesia, poética, né? Então a poética hebraica é muito diferente da poética, né, ocidental nossa aqui. Então você tem a poética hebraica, você tem uma série de coisas de livros na Bíblia, e apocalíptica, que é difícil, que eu não diria que o Apocalipse de João está classificado na mesma literatura apocalíptica que a gente tem do segundo século, mas que o Apocalipse é eu acredito que é um tipo de leitura, um tipo de escrita, de literatura diferenciada das apocalípticas comum, mas é mais difícil de ser compreendido, ou seja, é mais fácil você compreender uma narrativa, vamos dizer assim, do que um apocalipse. É mais fácil você compreender certas partes de uma poesia do que uma narrativa mais complexa, né? Ou talvez até uma profecia mais complexa. Interessante, eu ia fazer essa pergunta exatamente. Por que esses livros eram mais difíceis, mas você já respondeu, se antecipando a minha pergunta. Everson, assim não dá. A gente precisa, eu e o Tarcísio precisamos ter alguma função neste podcast. Vocês têm. São ótimos. Que legal, né? Brincadeiras à parte, eu queria comentar, né, que eu tava vendo... Eu tava vendo alguma coisa na internet, né, e essa questão da lógica, ela é muito interessante, né, porque ela ajuda, eu acho que, na compreensão do contexto geral da Bíblia, né, e o caminho que a gente faz para estudá-la. E aí eu quero fazer uma pergunta, né, na igreja católica, a gente olha para a questão do milagre, e eu já vi vários padres falando assim, se vocês ficam, tipo assim, perguntando para os fiéis, né, se a gente ficava feliz quando acontecia um milagre, né, em particular, acho que eu não sei se eu compartilhei com o Tarcísio ou não, mas ele estava comentando, o padre estava comentando sobre os milagres eucarísticos, né, que acontecem ao redor do mundo quando a Eucaristia, a hóstia consagrada, se torna sangue ou corpo, enfim. E um dos mais famosos é em Lanciano, na Itália, quando o padre que estava sem fé, eu acho que essa é a melhor colocação, ele rezava a missa, porque é uma função, né? E ele não tinha fé. E aí aquela Eucaristia se transformou em sangue ali na frente dele e carne. E aí o pessoal fizeram os testes e tal, mas a moral da história é: quando acontece um milagre, esse milagre normalmente vai acontecer ali no meio dos fiéis, quando isso acontece no meio dos fiéis, porque ao invés de ficar feliz, a gente deveria ficar triste, porque teoricamente está acontecendo para Deus tentar, de alguma forma, reavivar a fé, né? E aí a gente está falando do estudo bíblico, né? Como muitas vezes as pessoas falam, eu estava lendo, e você comentou aqui, né? Às vezes Deus quer te colocar uma mensagem no seu momento de leitura. E cada livro tem uma maneira de conduzir isso, mas a gente vai estar num momento de abstração quando a gente está lendo a Bíblia, né? Como diferenciar uma mensagem do Espírito Santo e uma abstração que você teve no seu momento de leitura? Bom, eu tenho que entender que inspirado, ou seja, sagrado, é o escrito, não a minha compreensão. Eu posso olhar para um escrito e entendê-lo errado. Aliás, é o que mais tem, às vezes, porque isso dá você vê uma gama tão grande de divisões dentro da igreja. Por quê? Porque um lê um texto e entende de uma forma, outro lê o texto e entende de outra forma. Então, assim, sagrado, quer dizer, digno de confiança, é o texto. Então, quando eu vou para a Bíblia, eu entendo que aquele texto é sagrado. Agora, entre o texto sagrado e a minha compreensão do texto sagrado, há um abismo que precisa ser transposto.
Ou seja, não é toda a compreensão do texto que eu tenho que é verdadeira. Então, por isso, vou com humildade pedindo ao Espírito Santo. Porém, como é que o Espírito Santo, como é que eu vou, né? Eu pedi ao Espírito Santo, li, pronto, já entendi, é isso que Deus está falando comigo. Pode não ser, entende? Então, assim, o texto, ele está escrito. Ele é um texto, quer dizer, texto está trançado, né? Ele está tecido ali, por isso que fala texto, né? Está tecido ali. Então, é um texto. Como é que você interpreta um texto? Você não pode fugir da compreensão de uma literatura. Embora a Bíblia não seja um livro comum, mas ela é expressa de forma literária compreensiva, poética, como eu disse, narrativa. Então, como entender um texto? Tem uma matéria que a gente chama de hermenêutica. Hermenêutica vem lá dos gregos que chamavam Deus Hermes, né, que trazia a interpretação, né, para outros entenderem. Então, assim, o que é hermenêutica? Hermenêutica é uma ciência de interpretação de texto. Existe, por exemplo, no jurídico, no direito, tem hermenêutica jurídica, né? Então, tem algumas regras que vão te ajudar, porque Deus não escreveu alguma coisa que assim só os iniciados podem saber, só as pessoas que entrarem numa abstração total espiritual vão conseguir entender. Não, ele escreveu de forma simples também. Tem partes mais profundas da Bíblia, mas tem partes mais simples para todo mundo, até uma criança entender. Então, como é que você entende um texto? Ora, eu estou falando, se alguém pegar nessa fala minha apenas uma frase ou uma sentença dessa frase, dessa fala toda, nós estamos numa construção, né, de ideias que vem vindo desde o começo do podcast. Alguém pega só uma sentença, ele pode ter uma compreensão completamente errada do que nós estamos falando. Exatamente. Então, ou seja, um texto, ele é construído como um edifício. Para você ver uma casa, você conhecer a casa, você tem que olhar ela de fora, você tem que olhar ela de dentro, você tem que olhar ela na composição de suas partes. Se você pegar apenas uma parte, você não tem a compreensão da casa como ela é. Então você precisa olhar o todo. Então o texto é a mesma coisa. Um texto, a gente faz uma brincadeira assim de que um texto fora de contexto gera um pretexto para uma heresia. Ou seja, você tira uma linha, você tira uma frase, você tira uma sentença do entremeado em que ela está embutida no seu processo construtivo, você tirou aquela frase dali, você pode criar uma noção errada do que está dizendo. Então, como entender se é uma coisa que está certa, se é uma loucura da minha cabeça, se eu tomei um chá lá alucinógeno e de repente eu tive uma visão na hora que tal. Como entender? Bom, primeiro eu tenho que ir para os processos, obviamente, espirituais, orando, mas depois pelos processos naturais. Ou seja, eu leio um texto. Às vezes, a leitura, porque nós estamos na época da internet, né? Nós estamos na época dos WhatsApps, dos e-mails, das mensagens instantâneas. Isso é extremamente... Eu tenho... né, uma preocupação muito grande com as próximas gerações. Não é que nós somos superiores a eles, não é isso. Mas eu tenho uma preocupação porque assim, a mente ela vai se acostumando a uma velocidade e a um descartamento das informações muito rápidos. E porque você tem tanta informação, você abre o computador, aquele monte de informação. O seu cérebro vai sendo treinado ao quê? Ler, descartar, ler, descartar, ler, descartar, ler, descartar. Tanto é que a gente não consegue, às vezes, parar para meditar num texto um pouco maior, mais denso. Eu ia falar isso, uma dificuldade de estudar mesmo, de aprofundar num tópico, né? Exato. Por quê? Porque o cérebro, ele recebe milhões de informações em minutos. Então, essas informações, ele precisa ir jogando fora. Ele não consegue guardar nada. Então, já percebeu que às vezes você vai ler um livro, você tem que ler 10 vezes a mesma página para você entender? Às vezes acontece comigo. Eu leio, peraí, não estou entendendo. Porque enquanto eu estou lendo, minha cabeça já foi para outro lugar. É um parágrafo muito grande. Exato, um parágrafo. Então, a gente tem que fazer o quê? Você vai pegar um texto da Bíblia, pega um capítulo, por exemplo, para você entender. Você tem que ler uma vez. Não quer dizer que você entendeu. Você vai ler de novo a segunda, a terceira, a quarta. Às vezes você vai ler 5 vezes o mesmo capítulo ou um conjunto de versículos. E aí o que vai acontecer?
Você tem que entender que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos vieram depois, quando houve a questão, né, da imprensa, aí que foi se dividindo para ficar mais fácil a compreensão, mas às vezes dificulta. Então eu tenho que perceber que o texto é um texto corrido. Por exemplo, o livro de Gênesis é o livro de Gênesis inteiro escrito. Então eu peguei lá o que é capítulo 20... Eu não posso me deter naquele capítulo 20. Eu tenho que ver o que tem atrás dele e o que vem depois dele. Então, um texto ele precisa ser situado dentro do seu contexto, para você entender. Então, eu li uma vez, li duas, não estou entendendo, vou ler o contexto, leio um pouco antes, um pouco depois. Outra coisa importante, né, que eu aprendi com meu tio, meu falecido tio, né, e ele me ensinou isso, que é uma coisa assim que maravilhosa. Ele disse assim, sempre a Bíblia responde à Bíblia. Então, quando você não souber o que você não entender o que você está lendo aqui, continue lendo mais para baixo, você vai entender. Porque ele vai trazer a resposta. A própria Bíblia vai trazer a resposta para a Bíblia. Ela é autossuficiente. Ela é autossuficiente e ela responde a si mesma. Então, assim, você lê um texto, você lê 10 vezes, você lê o contexto, você lê anterior, você lê depois, e aí você vai tentando, o que o texto... Eu vou começar a fazer perguntas ao texto. Primeira pergunta que eu ensino os alunos quando a gente dá aula de hermenêutica, a primeira pergunta, o que o texto está dizendo? Não é o que eu quero que o texto diga. Não é o que eu penso do texto, mas o que o texto está dizendo. Verdade. Porque às vezes o texto está dizendo alguma coisa e eu estou pensando outra. Eu aprendi na minha igreja, com meu pastor, com meu padre, uma coisa. Aí eu venho para o texto já com aquela bagagem. E eu acho que aquilo que o texto está falando, eu já trago a resposta para o texto. Enviesa o texto. Isso. Né? Os franceses faziam aquilo que chamavam de époque, né? Era um ideal francês, quer dizer, é suspensão de juízos, de valores. Então, quando eu vou para o texto, eu tenho que tentar ao máximo me desvencilhar de todo esse cabedal que eu já tenho, religioso, para tentar entender o que o texto está... Primeira pergunta, o que o texto está dizendo. Não é o que eu quero que ele diga, não é o que eu acho que ele vai dizer, não é o que me disseram, né? Isso. O que ele está dizendo. Então eu olho para o texto, ele está dizendo isso. Agora, o que isso tem a ver com o contexto? Porque a Bíblia é um conjunto de livros que estão ligados numa unidade temática que é a revelação do Senhor. Então, o que esse texto tem a ver com o contexto maior? A gente chama de contexto imediato e contexto maior. Então, o contexto imediato, o que ele tem a ver com os textos que estão acima e logo abaixo. Depois, o que esse texto, como ele se relaciona com o livro todo. Se eu estou lendo o livro de Gênesis, como esse texto aqui se relaciona com o livro? Ele não está ali por um acaso. Ele não caiu ali de paraquedas. Ele vem numa sequência escriturística, numa sequência lógica. Então, o que ele tem a ver com o contexto do livro. Depois, o que esse texto, se eu creio que Deus, sobrenaturalmente, né, inspirou a Bíblia, então, o que esse texto tem a ver com o texto maior, que é o texto, por exemplo, do Antigo Testamento todo. O que esse texto tem a ver com o texto da Bíblia toda. Então, eu ampliei o contexto para a Bíblia toda. O que isso tem a ver com a noção teológica da Bíblia toda. E aí, o que esse texto, agora que eu entendi o texto, o que esse texto fala para mim? Na minha realidade pessoal. Porque o texto, ele é vivo. Se é a palavra de Deus, como nós cremos que é, então ela não é uma coisa que está ali e acabou, morta. Ela é algo caducou, vivo. Né? Ela não tem caducou. Tem cara que fala que caducou, misericórdia. Então, caducou a mente de quem pensa que caducou. Brincadeira. Então assim, o texto não caduca nunca. O que acontece é que eu preciso entender que nós temos primeiro pacto e segundo pacto. Ah, mas o texto de Paulo diz que o que ficou velho está próximo de acabar, e falando do primeiro pacto. É verdade. Porém, o próprio apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para a nossa instrução. Então, o que caducou? O que não é caducou? O que ficou velho? O que não mais tem validade para mim? É o aspecto legal. Ou seja, havia uma lei lá relacionada com o primeiro pacto, a primeira aliança, e eu não estou mais debaixo da vigência. A vigência daquela lei inspirou.
que eu tenho lá a Constituição de 1889. A nova Constituição fez com que aquela Constituição lá atrás, ela não está mais em vigência. Agora eu tenho uma nova Constituição no Brasil. Entendeu? Então, assim, eu não vou agora estar debaixo mais daquela lei, porque aquela lei, ela teve o seu período. Porém, quando eu leio o Antigo Testamento e todo o processo legal, aquilo tem princípios revelacionais, princípios que nos ensinam sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a justiça, sobre a ética, sobre a moral, sobre o amor, sobre o juízo de Deus, está tudo ali. Então eu vou aprender os princípios e eu vou aplicar os princípios na minha vida pessoal. Então, assim, o que o texto está dizendo para mim? O que o texto diz para a minha sociedade? O que o texto diz para a minha igreja? Então são perguntas que eu faço para o texto. Legal, né? Porque a gente está vendo muito assim também as pessoas acostumadas, igual você falou, o imediatismo das pequenas mensagens. Tem muito daquela questão também das caixinhas de promessa, né? Exato. Que vendem até nas livrarias. São os textos de salmos, não que esteja errado, mas sim, sempre um mamão com açúcar, digamos assim. Né? E as pessoas acham que aquilo já vai ser suficiente de certa forma, ou então que não precisa mesmo estudar, não, muito texto, muita coisa para ler, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, para incentivar realmente, para encontrar, porque tem pérolas ali no meio, né? Que às vezes não tá nos jornais todos os dias, né? Ou então não tá em todo lugar, às vezes precisa pesquisar mais. Eu queria que você falasse um pouco dessas pérolas que podem ser encontradas aí na Bíblia, na sua opinião, e como o trabalho também do Espírito Santo também hoje para as igrejas, nesse sentido de tá em consonância aí com a palavra, né? Sim. Olha lá, o processo religioso... Não sei se eu fui muito claro. Muito bom, muito bom, muito bom. O processo religioso, às vezes, estraga a compreensão. Então, assim, o brasileiro, em geral, vou falar do brasileiro, que é o povo que nós conhecemos mais de perto, né? Do qual somos parte. Povo Né? emocionante. Emocionante. Então, assim, o brasileiro, em geral, ele tem esse background, né? Esse pano de fundo, né? Religioso. Então as pessoas elas estão preocupadas o quê? Com relação à religião. O que eu tenho que fazer para ficar bem com Deus, né? Então assim, você tem que ler 5 passos, 5 passos para Deus ficar de bem comigo, para eu viver a minha vida aqui em paz. Então ele vai lá e diz: você tem que ler 3 versículos, 4. Eu já fiz a minha parte, já li hoje o Salmo 2. Já fiz a minha parte, entendeu? Então esse tipo de comportamento em relação às escrituras vai trazer muito pouco benefício para a pessoa, porque ela enquadrou o texto sagrado num processo religioso que ele não tem. Então, assim, a Bíblia é um livro sobrenatural, vivo e poderoso. Poderoso em que aspecto? Ele é poderoso para nos purificar, para nos limpar. Como? Eu pego a Bíblia, passo em mim e purifico? Não. Né? Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra, pelas palavras que vos tenho falado. Então aqui nós temos o registro das palavras de Jesus. Então é as palavras de Cristo que tem o poder de purificar. Mas como? Eu escutei e já purificou? Não é isso. As palavras, Jesus vai falar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus contou a parábola da semente. A parábola da semente fala muito da palavra de Deus, ou seja, o semeador saiu a semear. Ele saiu e semeou. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves do céu, comeram aquela semente e ela não brotou. Outra parte da semente caiu entre pedras. Como caiu entre pedras, quase não tinha terra, mesmo assim ela nasceu, mas não tinha raiz. Saiu o sol, queimou, morreu. Outra parte da semente caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram junto com a planta, sufocaram e ela ficou sem fruto. Outra parte caiu em terra boa. Esse deu 50, deu 30, deu 100 por um. Então o que Jesus está dizendo ali? Que a semente é a palavra dele. O semeador é o próprio Cristo, que semeou a sua palavra. Agora, qual é a diferença ali? Não é a semente, não é o semeador, é o solo. O solo é o coração. Então, você ouve a palavra ou você lê a palavra. Se o teu coração tiver receptividade para aquela palavra, ela vai entrar, ela vai penetrar. E como é que uma semente chega a produzir? Primeiro, ela é abrigada pelo solo.
Depois ela é regada pelo orvalho, pela chuva, ela é acomodada. Depois, então, há um processo até brotar, até nascer, até crescer, até dar frutos. Assim é a palavra de Deus. Ela precisa entrar em mim, não é entrar só no processo intelectual. Tem cara que entende, conhece a Bíblia do ponto de vista intelectual. Ele conhece a Bíblia, mas não a palavra de Deus. Há uma diferença. A palavra de Deus está na Bíblia. Porém, você pode ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não conseguir enxergar a palavra de Deus, enxergar só o texto. Então você enxerga o texto, você faz uma pesquisa no texto, você destrincha o texto do ponto de vista do português, do grego, do hebraico, não sei o quê, mas você não enxergou a mensagem de Deus que o texto está falando. Então, é a palavra, essa palavra, se ela entrar na minha mente, descer ao meu coração, ela vai produzir o fruto. O que vai acontecer? Essa palavra produzindo fruto, ela vai me transformar, ela vai me limpar. Então, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela entra em mim. Então, a palavra de Deus diz, você, quem quer seguir a mim deve negar-se a si mesmo. Então, essa palavra, o que é negar-se a si mesmo? É dizer não para minhas próprias vontades. Quer dizer, não é só saber, é praticar. Jesus mesmo ensinou numa parábola dizendo que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a areia. Vieram as chuvas, o vento e a casa foi embora. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Bateram os ventos, a tempestade e a casa continuou. Então, assim, é uma questão de prática, de vida da palavra. A palavra tem que entrar em mim, ela tem que tornar-se prática na minha vida, ela tem que ocupar a minha mente, o meu coração, a minha alma, ela tem que ocupar o meu ser como um todo, ela tem que transformar a forma com que eu penso, transformar a forma com que eu falo, transformar a forma com que eu reajo, transformar a forma com que eu trabalho, com que eu deixo de trabalhar, com que eu trato com a minha família, com que eu trato com as pessoas. Ela tem que transformar o meu pensamento sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Então, ela me transforma, a palavra me transforma. Mas eu preciso ler, eu preciso entender e eu preciso deixar que aquela palavra entre em mim. Isso vai... Então, aonde estão as pepitas? Aonde está o tesouro? O tesouro está no... Porque a Bíblia toda é um tesouro. Mas quem é que vai usufruir daquele tesouro? O solo fértil. Exato. Aquele que abrir, aquele que ler, aquele que estudar, com a intenção de aprender e ser transformado pelo Deus da palavra. Muito interessante, Everson. Eu tenho uma pergunta, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? A Bíblia e a palavra de Deus realmente é poderosíssima, a gente sabe, graças a Deus a gente tem acesso e possibilidade de compreensão. E eu tava pensando assim, hoje a gente vive num mundo, né, onde o mal tá dominando de certa forma. Vamos olhar, eu quero entrar num assunto polêmico agora. A gente vê o mal usando estratégias sutis de persuasão. Então a gente vê muito do processo de dominação do mal acontecendo dentro das escolas, usando aquilo que era tido como algo importantíssimo, que é a educação. Né? E para nós cristãos, a Bíblia é o nosso processo de educação. Né? É por onde a gente aprende a ser, é por onde a gente por onde a gente se transforma, é a palavra de Deus. Será que nós, que cremos no fim dos tempos, né, no retorno de Jesus, será que nós podemos pensar que esse momento que a gente vive, onde as pessoas estão descontextualizando os textos bíblicos, pode ser uma artimanha do mal e que no futuro vai ganhar cada vez mais peso, pastores que não são pastores e que estão interpretando a Bíblia e os seus pedaços, como a gente vê nas redes sociais aí, de forma que em um determinado momento ninguém vai mais saber o que é verdade e o que é mentira? Eu entendo isso, Léo, como... Batata quente. Bom, eu entendo isso como um processo maligno, né? Que vem para
desestruturar as pessoas e trazer uma compreensão errada do texto. Mas veja bem, isso não é novo. Jesus foi tentado por Satanás enquanto estava no deserto. E Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Então se joga daqui para baixo, porque diz lá na palavra, né, que os anjos vão te segurar, que os anjos não vão deixar você tropeçar em pedra. Então assim, ele usou a própria Bíblia para tentar Jesus. Isso significa o quê? Que o inimigo, ele usa a Bíblia. Ele não precisa falar assim, ó, não leia a Bíblia. Não, a Bíblia não presta. Porque se ele vier falar assim, você vai notar já, o inimigo tá aí, sou fora. Entendeu? É verdade. Então, ele é muito astuto. Como é que o mal trabalha nesse aspecto? Bom, várias formas, né, na nossa sociedade. Eu entendo, por exemplo, uma das formas, eu entendo que ele fala da Bíblia, mas ele diz assim, a Bíblia é tão boa, tão boa, tão boa, que você não vai conseguir entender. Se você tão tiver superior, né? tão superior, que ela está acima de você. Você precisa que alguém te explique, um religioso por aí te joga num religioso que vai torcer a Bíblia. Ou ele diz, não, você já tem Bíblia na sua casa. Já tem, deixa ela lá. Olha que bonito que ela está. Não jogue fora não. É bonito, é de Deus, fica lá. Olha que bonito, todo dia você dá uma olhada, né? Intocável. Ou então você lê lá, um Salmo 23 lá. Não que o Salmo 23 não seja a verdade da palavra de Deus, é claro que é. Mas assim, você dá uma lida, você dá uma lida ali e tá tudo certo para você. Ou você pega lá um versículo, como você falou, caixinha de promessa, dá lá, pronto, é isso aí mesmo, fica com esse negócio para você. Nem sei o que é caixinha de promessa. Então, caixinha de promessa é uma caixinha que tá cheia de versículos, né? Papelzinho escolhidos, assim, hein? Aí o pessoal pega. Deixa, assim, tipo um brinde, pega um de cada vez para você dar uma lidinha. O pessoal compra. Então, assim, essa é uma das estratégias. Ou seja, é linda, é maravilhosa, mas deixa lá. Entende? Deixa lá, você não tem tempo para ler. O dia que você aposentar, aí você vai ter tempo. Quando você estiver bem velhinho e tal, né? Aí você vai ter tempo. Então, sempre protela a leitura. Agora você vai deturpa. ler. Exato. A primeira estratégia é o protelamento, eu acho. É o deixar para depois. É o falar, não, mas você tem tanta coisa para você fazer agora. Tem tanta coisa na internet para você ver. Tem tanta coisa na televisão. Tem tanta coisa para você trabalhar. Tem tanta correria. Você não tem tempo agora. Esse negócio de Bíblia é coisa de pastor, de padre. Deixa para eles. Religioso. Isso é uma coisa negativa. Então, assim, tá lá, é bonita, é antiquado. Mas para você não. Entende? Para você não. Você não vai entender isso. Mas uma das estratégias é essa. Segunda estratégia, que eu acho que é utilizada muito. Pega um texto que já era utilizado na época de Paulo, ele diz já desses que torcem a palavra. Então ele pega um texto, tira ela do contexto e torce. E aí, aquilo começa a significar o que nunca significou. E aí você começa a acreditar numa coisa que não deveria acreditar. E nesse aspecto, nós temos tanto pastores quanto padres fazendo a mesma coisa. Né? Então, torcendo as escrituras e trazendo uma realidade que não é a realidade das escrituras, em nome de Deus. Em nome de Deus. Aí então, se você não tem um mínimo de conhecimento, você não questiona. Não tem um mínimo de conhecimento, o camarada nunca leu nenhum livro da Bíblia sequer, muito menos a Bíblia inteira. Então, o que ensinam para ele, o que falam para ele é tido como verdade. Então, mas se foi fulano de tal. Então, as pessoas em geral, assim, no geral, as pessoas às vezes são caracterizadas pela preguiça. Não, 66 livros, mais de 1000 páginas, eu vou ler isso nunca, não vou entender nada. Então, são características. Deixa que alguém leia e interprete para mim. Aí alguém lê, se esse alguém que leu e interpretou tem boa intenção e está de acordo com a verdade de Deus, Amém. Você ainda vai ser instruído ainda em alguma coisa. Mas se esse alguém que leu e interpretou de qualquer forma e às vezes manipulou aquilo para te manipular, você está perdido. Então, assim, ele usa, porque assim, hoje em dia você tem muita gente falando de Bíblia e falando das Escrituras e usando texto. Eu já vi filósofos lá na internet falando de textos bíblicos, dando a interpretação errada para o que aquele texto, para tentar convencer as pessoas a acreditar no que ele estava falando. E aí utilizou um texto, às vezes... O pastor Polishop, ele vai manipulando ali. Exato. Às vezes você tem um cara que vai ali, um filósofo, um pastor, um padre, ele pega aquilo ali, ele pega o texto, ele
ou ele secciona o texto, porque se você seccionar, por exemplo, dá um exemplo para você, que eu vi um cara uma vez fazendo uma aplicação na internet aí, né, numa palestra aí que ele deu. Ele queria dizer assim, que nós tivemos que aceitar tudo e não podemos, hoje em dia está na moda, né, você não julgar. Então você não pode falar que isso aqui é errado, não se pode falar, tem que falar que está tudo certo. Se você falar, olha, esse ou negócio julgar um líder porque é um religioso. Exato. Ou se você Senão falar a mão assim, de Deus vai pesar sobre você. exato, vai pesar. ou então você dizer assim, ó, por exemplo, prostituição é pecado, é errado. Não pode falar isso. Relativo, depende. Aí o cara utilizou que texto? Aquele texto onde Jesus chegou para a mulher adúltera e falou para ela, né? Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Aí Jesus disse, eu também não te condeno. Esse filósofo parou aí. Ele seccionou o texto. Ele parou aí. Então, assim, ninguém pode condenar nada. Então, adultério está permitido, porque ninguém pode falar. Jesus falou, eu também não te condeno. Então, você... Só que ele não leu o resto do texto, que Jesus disse, eu também não te condeno. Agora ele deu a ordem, vá e não peques mais. Então, Jesus ensinou que adultério é pecado, ensinou que, embora ele não estivesse ali no momento para condenar aquela mulher, que ela deveria mudar de atitude, porque se ela continuasse, ela continuaria no pecado. Então, assim, a pessoa pega um texto bíblico e deturpa. Ou secciona ou corta uma parte que lhe interessa e não fala tudo o resto. Até porque Jesus estava ali demonstrando a capacidade de perdoar naquela situação, se ela tivesse o arrependimento verdadeiro, né? Exato. Porque se ela se arrependeu de verdade, ela não vai pecar de novo. Exato. E aí, e tem mais. A gente olha, a gente secciona partes, né? As pessoas falam, porque agora nós estamos numa moda... Fica bonito, né? Na moda, pôr lá no Reels. Exato. Na moda do amor. Então ninguém pode falar nada contra ninguém pode falar nada contra nada, porque tem que aceitar tudo e tem que incluir tudo. Essas pessoas não leram que Jesus mesmo disse, por exemplo, para os fariseus, vocês têm por pai o diabo. O próprio Jesus que fala do amor, também falou, vocês são filhos do diabo. O próprio raça Jesus... de víboras. Exato, raça de víboras. O próprio Jesus que fala do amor, fala do inferno. Fala do inferno. As pessoas perguntaram, são muitos que se salvam? Jesus disse, não, são poucos. Não. Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que encontram. O próprio Jesus disse que a porta larga, que leva à perdição, é a porta pela qual entra muita gente. Então hoje em dia está na moda falar assim, não, tá tudo certo, todas as religiões levam a Deus, são de Deus, todos os caminhos levam para Roma, todos são maravilhosos, coisa mais linda, Jesus aceitou a todos, aceitou nada. O próprio Jesus disse, vai ficar de fora, o texto bíblico diz, ficarão de fora do reino de Deus, esses, então assim, você tem lá inúmeros elementos que vão mostrar que Jesus, ele é amor, mas também é justiça. Ele aceita, mas ele também rejeita. O próprio amor em pessoa pegou um chicote, entrou dentro do templo e fez o... Exato. O próprio amor em pessoa disse para os fariseus, vocês são filhos do diabo. O próprio amor em pessoa disse, raça de víboras. Né? Assim, João Batista falando. Sim. Então, assim, você tem o próprio amor em pessoa dizendo, haverá uma condenação. O próprio amor em pessoa disse que o dia que eu vier vai ser semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou e a arca se fechou e veio o dilúvio e os levou a todos. O próprio amor diz, a minha vinda vai ser semelhante aos dias de Ló, quando Ló estava lá e os anjos tiraram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra e desceu fogo do céu e destruiu todos os outros. O próprio amor disse, vai ser assim a minha vinda. Então a sociedade, ela, de alguma forma, criou-se esses ideais, e aí eu vejo a malignidade. Quando você deturpa o que é o verdadeiro amor, quando você coloca um amor que nunca foi o amor de Deus, como um ideal de vida, e aí, não podemos esquecer, já falamos sobre isso, né? Que a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então não é todo amor que é bom.
A própria Bíblia diz assim que não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você tem um amor que é deturpado, entendeu? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos... o mal vem tentando distorcer a Bíblia. Ou seja, ele diz, não, essa Bíblia é maravilhosa, só que você tem que entender ela assim. Aí você entende errado e vive errado. Já que a gente está no fim do episódio, a gente deu uma abertura aí, eu quero falar de uma coisa que eu vi hoje, né? Tinha uma moça americana falando sobre as pessoas que não nasceram deficientes, mas agora se sentem deficientes. São... incapazes, né? Você me mandou. Tem um termo em inglês que eu não consigo exatamente. traduzir agora. E aí as pessoas estão se mutilando. Tipo, tinha um cara lá que ele entende que ele nasceu no corpo com braço, mas ele se entende uma pessoa sem braço. E ele cortou o braço fora. E a outra se entendia cega e jogou água... Como é que chama? Ácido? Não, é aquela de limpar o Soda água... Água rasa. Eu não lembro agora o nome. Tipo isso. Pra clarear a roupa que usa lá, como é que chama? Que boa. Que boa, isso. Jogou que boa no olho e ficou cega. Eu tô falando isso porque, na verdade, isso começa com uma deturpação dos termos, das palavras, do significado dos conceitos. Então, qualquer coisa, relativização das coisas, né? Eu acho que funciona assim como tirar os trechos bíblicos do contexto. Né? Exato. E aí as pessoas vão assim, elas vão pelo que elas se sentem. Então, eu nasci num corpo humano, mas eu me sinto um cachorro. Então, eu tenho que começar a latir e andar de quatro. Teve um protesto de adolescentes que se sentiam cachorros. Então, isso aí você vê... A Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Exato. As Olha, emoções. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito na teoria da evolução, mas eu acredito na teoria da involução. Então, o ser humano está evoluindo em certos aspectos, né? Sim. Eu brinco assim, daqui a pouco o ser humano vai perder a capacidade de falar até. Vai voltar para trás, né? Vai começar a grunhir, sei lá. Então, infelizmente, né? A gente brinca assim, mas isso mostra uma tendência da sociedade, né? Assim, eu não tenho os dados aqui agora, mas diz que foi feita uma pesquisa que pela primeira vez na história, né, os filhos estão sendo menos inteligentes do que os pais. O teste de QI lá, né? É verdade, eu vi isso. Então você mostra assim, é preocupante a situação da sociedade, né, infelizmente. Oremos. Muito legal, Oremos. Verdade. Muito legal isso não, né? Muito legal o episódio. Né? A gente quer fazer essa... Pra não tirar do contexto. E rico, que hein? legal, né? Eu gostei muito. Vocês gostaram? Eu Com gostei. certeza. Muito bom, assim. Eu até fiz anotações aqui da ordem que você deu para estudar. Achei muito interessante você ter colocado humildade e fé e oração como uma preparação para o estudo bíblico, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, não só para o estudo bíblico, mas para todos os momentos da nossa vida, né? Sim. Outro dia eu e o Tarcísio fomos tomar um café. Sempre, e aí né? eu falei assim, você ora... o café tava muito ruim. Era um café muito não ruim, fala Everson. onde é. Eu não vou falar onde é, mas eu tenho... Ainda bem que eu ia falar, vocês não me convidaram, agora eu falo, ainda bem que Ainda me convidaram. bem. Tá brincando. Everson, eu coloquei... Você sabe que eu tomo café sem açúcar, né? Eu coloquei açúcar e não consegui tomar o expresso. Uau. Uma xícara de expresso, tá bom. Aí eu falei pro Tarcísio, tá faltando orar antes de tomar o café, né? Aí o Tarcísio falou, mas você ora assim, publicamente, né? Aí eu falei, não. Antes de comer. Antes de comer, exato. Aí eu falei, não oro. Mas por quê? Qual que é a sua recomendação? Como que você faria, né? Não, eu oro... como é que Orar sem cessar. Eu acho que não, mas é que você não falou isso. Você falou, eu oro no Espírito, o Espírito tá orando, né? Aí eu falei, como assim? Então você, é um orante permanente, mas que sem consciência, né? Enfim, a gente entrou num debate muito louco. Que vai dar um outro podcast. Dá um outro podcast. Mas, na verdade, foi uma... falta de compreensão linguística ali, né? Então... Mas devemos... O que você acha? Joga pro Everson aqui, vamos ver o que você... Coitado do Everson, ele já foi... Devemos orar sem ele cessar. Tá com tanta batata quente ali. O texto bíblico diz, né? Orai sem cessar. Né? Orai continuamente. Então, John Rice escreveu um livro chamado Prayer, né? Oração, asking and receiving, pedindo e recebendo. Sim. Onde ele vai dizer que esse orai sem cessar é um mandamento para nós
que nós devemos começar a orar, e não é só orar falando, né? É orar em pensamento, orar no coração, dirigindo o carro, orando, buscando a Deus, e isso vai se tornando uma prática tão profunda na vida da pessoa que de repente ela ora, mesmo que não esteja orando conscientemente, mas no inconsciente ela está orando. Foi nesse sentido que foi o nosso debate. Né? Exatamente. Mas não tem que ter consciência da oração? Não sei o que, enfim. Mas isso dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Não, é super legal. Mas é isso. Muito obrigado. Tem muito assunto, né? Muito obrigado. Muito Agradecemos aí a presença de todos, né? Não esqueçam de ler a Bíblia. A Bíblia é transformadora. A palavra de Deus é a única esperança para todos nós sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Eu tenho que confessar, Everson, que assim, a gente, graças a Deus, esse é um momento muito feliz para nós de poder falar de Deus. Sim. E eu acho que a nossa conversa foi muito bem. Mas durante vários momentos do episódio, eu quase cantei. A Bíblia é a palavra de Deus semeada. Porque o Everson tava falando e aí vinha assim na minha cabeça, eu vou precisar cantar antes de terminar o episódio. Coloca a música lá no link depois lá embaixo pra ver se... E a gente leva para todos os conteúdos, né? Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Então, até a próxima, gente. Até a próxima.